Quem é livre aí, dá um brado de júbilo aí, meu irmão. Amém? Aleluia. Aqui é lugar de gente livre. Amém? Deus estabeleceu essa casa como um lugar de restauração, como um lugar de adoração, como um lugar de celebração. Vamos dizer todo mundo junto, esse é o slogan dessa casa há 20 anos, irmãos. 20 anos. A IPR Safira é um lugar de restauração, adoração e celebração. Então vamos todo mundo junto, um lugar de restauração, adoração e celebração. Diga para o seu irmão, é tempo de alegria. Tempo de festa. Porque na presença do Senhor existe fartura de alegria, irmãos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, mas não se assuste não, porque aqui todo mundo é livre, meu. E a gente convida você a celebrar conosco na paz do Senhor. Como aqueles que foram resgatados, como aqueles que foram restaurados, como aqueles que foram libertos, como aqueles que foram salvos pelo Senhor. O Senhor nos alcançou. Amém? E o que não vai nos faltar é gratidão a todo esse amor. E a gratidão faz a gente explodir de amor, de alegria, de paixão. E é por isso que aqui nós somos livres mesmo. No nome de Jesus. E você é livre para se expressar como quiser, irmão. Entendeu? Se a gente tivesse espaço aqui, a gente saía correndo no meio aí, entendeu? Fazia trenzinho. Entendeu? Quem quisesse plantar bananeira, só não podia ficar pelado aqui. Só isso que não pode. Mas seja livre, amém? Bem, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios 11. Provérbios 11. Quero cumprimentar toda a nossa igreja online que está nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, né? Dizer a você que quiser conhecer nossa casa ainda melhor, se você ainda não está nos seguindo, siga lá, acesse o @IPR Safira e você vai encontrar todas as nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, você vai encontrar YouTube, então acesse lá, IPR Safira. Se inscreva, curta todos os vídeos que você puder, porque Deus tem liberado coisa boa sobre esse lugar. Deus tem liberado coisa boa sobre nossas vidas. E isso não pode ficar simplesmente conosco. Isso tem que ser partilhado, amém? Todo mundo achou aí livro de Provérbios 11, do verso 10 ao 11. Diz a palavra do Senhor: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando. Muito obrigado pela palavra que o Senhor está liberando sobre nós. Nós queremos que a Tua palavra alcance frutos em nossa vida, alcance o Teu propósito, que sejamos, ó Deus, alcançados e tocados a cada dia mais e mais pelo Senhor, para que prevaleça o Senhor sobre nós, para que seja o Teu reino sobre nós, para que seja feita a Tua vontade sobre nós, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Você já viu quem está aí do seu lado? Já deu um sorriso bonito para ele e para ela aí? Glória a Deus. Diga aí que bom que você está aqui, irmão. Você está aqui, irmã. Né? Que bom.
Certo? Bem, nós estamos encerrando um ciclo de uma temática intitulada como uma igreja para a cidade. Deus tem nos dado essa visão há algum tempo e temos sido muito ministrados sobre isso. E nesse mês de celebração dos 20 anos desta casa, nós estamos trazendo, enquanto série de mensagens, o que Deus está direcionando-nos como igreja, o que Deus tem nos dado enquanto propósito como igreja, de que nós somos não uma igreja para nós mesmos, nós não somos uma igreja com fim em nós, nós não somos uma igreja com finalidade simplesmente institucional, nós somos uma igreja que é o corpo de Cristo, que está espalhado no mundo para manifestar a glória do Senhor. Você está entendendo isso, amém? Bem, talvez as pessoas se perguntam, mas a igreja é para a cidade? Com toda certeza. Quando nós observamos o plano original de Deus, no livro de Apocalipse começa com um jardim. E Deus colocou o homem no meio do jardim e disse: dominai sobre tudo, crescei e multiplicai. E essa palavra de multiplicação é justamente a palavra que Deus libera quanto propósito para a humanidade. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus é uma só: multiplicar, crescer e multiplicar. Mas quando o homem peca, sua natureza humana é corrompida. E agora a multiplicação se dá de uma natureza decaída. E por causa dessa natureza decaída, o homem aprende outras operações na vida, como adição, subtração e divisão. E quantas coisas nós tentamos adicionar na nossa vida para tentar deixá-la mais resolvida, deixá-la cada vez mais objetiva, e tudo o que acontece é que estamos colocando fermento sobre a massa e corrompendo tudo, porque nós não temos condições de ajudar Deus. Nós somos seres que não temos como adicionar nada ao projeto de Deus. Nós apenas somos coadjuvantes ao propósito de Deus. Muito menos, sabe, somos aqueles que estão para dividir, irmãos, subtrair. E como existem pessoas que, ao invés de estarem multiplicando a graça, a disposição do coração de Deus, o amor, o bem, elas estão simplesmente subtraindo a vida das pessoas. Elas estão provocando divisões sobre os corações, sobre a cidade. E esse plano original de Deus não é um plano falido nem perdido. Porque quando Deus dá a revelação a João no livro de Apocalipse, no capítulo 21, João tem a visão da cidade santa, uma cidade que desce do céu sobre a terra, não da terra corrompida, mas da terra que já está purificada pelo Senhor. Porque o nosso destino não é um destino final para o céu. O céu não é o nosso fim. O céu é uma passagem para nós. O céu é para contemplarmos a eternidade que Deus vai manifestar sobre a terra. Porque nós viemos da terra, nós somos desse lugar. Deus nos constituiu com uma natureza criadora, com uma natureza, sabe, linda sobre esta terra, e Ele soprou fôlego de vida sobre nós. E quando o pecado tenta deturpar isso, Deus vem na revelação e diz: eu vou retirar
toda a corrupção que há sobre a terra, e a nova Jerusalém vai descer. Sabe por quê? Porque Jesus, quando veio em João capítulo 14, disse assim: ei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu estou indo preparar lugar para vocês, aleluia. E aí Filipe, que tem andado com Jesus, diz assim: mestre, faz o seguinte, já que o Senhor está indo para lá, mostra-nos o Pai. Jesus diz assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. A cidade está sendo preparada para que eu e você tenhamos lugar de morada. Porque o que é importante sobre nós e para nós é onde devemos estar. Escute bem isso. Sobre as perspectivas filosóficas dos homens, as perguntas dos homens começam sobre o que somos, como somos, por que somos. Em Deus, a pergunta mais importante não é o que somos, nem como somos, nem por que somos, e muito menos para onde vamos. A pergunta principal de Deus é: onde tu estás? Sabe quando Adão peca e ele se esconde, Deus está procurando por ele, não porque Deus não sabia onde ele estava. A pergunta é retórica. A pergunta é simplesmente pedagógica, porque a coisa mais importante que Deus quer saber é onde nós estamos, porque o lugar aonde nós estamos já diz a quem pertencemos, porque o lugar aonde estamos já diz qual é o nosso propósito, porque o lugar aonde estamos já aponta o nosso destino, aleluia. Porque se nós estamos em Deus, pronto, a minha identidade já está resolvida, o meu propósito já está resolvido, o meu destino já está resolvido. Mas quando não estamos em Deus, os homens estão interessados em buscar um propósito e uma finalidade de vida, e eles começam pela lógica errada. E onde tu estás representa uma posição de um sujeito de lugar, de um lugar que não é simplesmente físico, mas de um lugar que transpõe o aspecto físico, porque Deus é presença e Ele está em todo lugar. Quando a nova Jerusalém descer, o que está vindo é a glória do Senhor. Quando a nova Jerusalém descer, sabe o que representa? É de que a presença de Deus está se estabelecendo de forma perfeita sobre a terra. Quando a nova Jerusalém descer, sabe o que isso vai estar representando? O céu alcançou a terra, o céu chegou à terra, aleluia. E é por isso que não vai haver mais choro, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento, sabe? Não haverá mais inimizade, o que haverá é a glória do Senhor. Não haverá mais noite, porque a glória dele estará iluminando todos os dias, aleluia. E ele será suficiente para nós. Então o plano de Deus começa no jardim, mas o fim dele, a finalidade dele é uma cidade santa. E a cidade é santa porque primeiro Deus é santo, e aqueles a quem Deus constitui na cidade também são de uma natureza santa. Não é a natureza do que é perfeito, mas a natureza daqueles que são separados por Deus. E precisamos compreender, quando a palavra do Senhor diz que Ele já plantou a eternidade no coração dos homens, é de que essa eternidade nós não precisamos esperar a morte, nós já podemos vivê-la agora. E ser uma igreja para a cidade é entender que onde nós estivermos, ali estará a presença do Senhor.
Ser uma igreja para a cidade é você entender o seu propósito. Porque a cidade anda diante de duas grandes culturas. Quando nós observamos o texto de Salomão com toda a sua sabedoria, discorrendo o Provérbios 11, ele começa a relatar coisas importantes que precisamos saber. Primeiro, ele discorre, todo o livro de Provérbios vai discorrer sobre sabedoria. Depois, o livro está falando também sobre retidão, integridade, como também sobre moralidade. E em Provérbios 11, Salomão começa a fazer um paralelo daqueles que temem e buscam ao Senhor, daqueles que não buscam e que não temem ao Senhor, daqueles que são chamados de justos e daqueles que são chamados de ímpios. O que Salomão está mostrando é que no funcionamento da vida, nós temos dois tipos de cultura funcionando. A cultura daqueles que estão se movimentando em Deus, que é justo não porque é perfeito, que é justo não porque simplesmente ele é bom em si mesmo, mas ele é justo porque ele se movimenta em Deus, ele está agindo de forma coerente, ele está agindo de acordo com a justiça. Então esse é justo porque ele anda em Deus. E aqueles que andam no princípio da maldade, no princípio da ausência de Deus. O mal é a ausência do bem, o bem é a ausência do mal. Então, quanto mais de Deus houver sobre nossas vidas, menos espaço para o maligno haverá. Quanto mais houver malignidade no coração dos homens, mais ausência de Deus haverá. E Salomão começa a discorrer de que quando os justos prosperam, a cidade se torna um lugar alegre. Quando no funcionamento da vida nós temos pessoas funcionando, se movimentando em Deus, elas vão prosperar. E nessa prosperidade a cidade vai ser abençoada. O problema é que tem muitas pessoas que não estão vivendo como justos, não conseguem prosperar porque não entendem o que é ser chamado como justo. Muitos acham que a justiça, e ser justo nesse caso, é ter uma prática religiosa. O justo que prospera, ele não vê Deus numa prática religiosa. Deus é muito mais do que os nossos cânticos. Deus é muito mais do que nossas assembleias. Deus é muito mais do que nossos encontros. Deus é muito mais do que podemos oferecer. Deus é muito mais do que isso. E que nós vamos prosperar enquanto justos se entendermos o que Deus está estabelecendo para que sejamos justos. A cidade só vai ser feliz quando nós nos posicionarmos nesse lugar que Deus se agrada com quem é justo. Quando você observa o verso 11 de Provérbios 11, verso 1 do Provérbios 11, quando você vai analisar, o Senhor está dizendo: olha, o justo prospera e a cidade se alegra, porque o justo não tem duas medidas, o justo anda apenas com uma medida. Ou seja, o justo é aquele que não anda com duas palavras, ele não anda com dois tipos de funcionamento, ele não anda fazendo acepção de pessoas, ele não anda promovendo alguns e desprezando outros, ele não anda no funcionamento onde ele ajuda alguns e ele explora outros. O justo é aquele que tem apenas um único peso e eles são exatos. E o texto diz, Provérbio diz que Deus tem prazer nisso. Ou seja, na nossa vivência, na nossa cultura, se você é um empresário e você tem funcionários, colaboradores, tanto do gênero masculino e feminino, não importa o gênero dele, tanto se for homem ou mulher, exercendo a mesma função, você paga o salário digno para os dois da mesma forma.
Enquanto na cultura dos homens, por mais que a lei diga que isso não tem que ser praticado, nós temos ainda muitas diferenças salariais entre homens e mulheres que fazem a mesma função. São 2 pesos e 2 medidas. E Deus está dizendo, o justo tem uma única medida, você tem um único olhar, tanto faz se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, tanto faz a classe A, B, C, você não tem olhares diferentes, seu movimento em Deus sobre a vida não é diferente, é único, é uma única justiça. Você não é amoroso com uns e simplesmente indiferente com outros, você é amoroso com todos. Você segue o que Jesus disse. Se você pratica o bem só para quem faz o bem a você, do que você está ganhando? O que você está conquistando? Do que você está se beneficiando? Nada. Por quê? Porque nós somos chamados para ser sal dessa terra, luz desse mundo. Nós fomos chamados para fazer com que essa cidade tenha cânticos de alegria, seja um lugar abençoado. E vou dizer uma coisa, glória a Deus porque existe a igreja. E eu não estou falando da instituição, eu estou falando do organismo vivo de Cristo. Eu estou falando da noiva de Cristo. Eu estou falando de homens e mulheres de todas as idades, de todas as raças, de todas as etnias, que foram alcançados pelo amor dele, que foram envolvidos, que nasceram de novo, que se tornaram nova criatura, aleluia. Eu estou falando dessas pessoas, porque se não fosse a revelação de Deus sobre essas pessoas, o mundo estaria pior. O mundo estaria muito pior. E Deus está dizendo, olha, eu chamei vocês para prosperarem. E prosperidade em Deus não tem a ver com acúmulo. Prosperidade em Deus não tem a ver com o ter. Prosperidade em Deus tem a ver com qualidade, tem a ver com ser. Prosperidade em Deus é você saber que nunca vai faltar sobre a tua mesa, sempre haverá providência. Prosperidade em Deus não é a vida abundante de você acumular como o espírito capitalista. A vida abundante em Deus é todo dia você terá o pão sobre a tua mesa, porque ele nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, aleluia. Então a gente precisa entender que prosperidade em Deus é qualidade de vida, é qualidade de existência. É que outrora nós vivíamos numa sepultura, outrora nós vivíamos infelizes, outrora nós vivíamos desesperançados, outrora nós vivíamos amargurados, feridos, doentes, mas um dia a luz resplandeceu sobre nós, e nós ouvimos a voz dele: vinde benditos do meu Pai. Esse é o caminho da salvação, e ele nos tirou da sepultura e nos fez ir ao encontro dele. O nome dele é Jesus, ele é o Emanuel, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E quando ele se revela, ele entra em nossa existência, nos faz nova criatura, coloca um cântico novo em nossa história, e aquela mágoa agora é liberada, o perdão passa a existir no lugar da ferida. Agora a falta de esperança se enche de esperança, a maldade dá lugar ao bem, dá lugar à bondade, e você começa a andar não de forma amargurada, mas de forma amorosa. Você agora tem alegria, você tem sorriso no rosto, você tem sorriso nos lábios, você vive uma vida resolvida, você vive de forma próspera. Ei, então por que você está achando que você vai viver, que você é próspero? Porque você vai ter o carro do ano, porque você vai ter a casa, que é aquela casa que o discurso capitalista mercadológico está querendo vender para você, endividar você, sabe, prender você. Nós não andamos no espírito da época, nós andamos sobre o Espírito Santo. Antes você não tinha nada, agora ele já te deu vida. Você está entendendo a diferença? Antes teu dinheiro se perdia completamente,
no vício, na vaidade, na bebida, na prostituição. Todos os teus recursos se esvaziavam pelas tuas mãos. Agora não, agora você vê o dinheiro fruto do teu trabalho, porque Deus não te dá apenas um salário, Deus te dá uma recompensa também, aleluia. Ele dá um novo sentido sobre a tua vida, Ele faz com que o teu propósito seja algo que nunca termina em você, mas continua através de você. E aí, irmão, aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, prosperou agora, se tornou justo, porque ele está no movimento da cultura do reino de Deus, e agora começa a prosperar, e agora ele começa a ver que não é apenas o quanto ele pode estar melhorando em casa, agora ele é abençoador, ele abençoa as pessoas que estão do seu lado, ele compartilha com as pessoas do seu lado, a bênção não termina nele, a prosperidade não termina nele, ele multiplica sobre as pessoas, e a cidade vai melhorando. Se não fosse a igreja, esse mundo estaria pior. Se não fosse a mensagem do evangelho, esse mundo seria um inferno. Sabe aqueles discursos que as pessoas dizem, não, o inferno é aqui. Não, irmão, o inferno seria aqui se não existisse a igreja. Aí você veria o inferno, aí o diabo estava solto. Mas nós entendemos que esse é um tempo em que o diabo está limitado com a vontade de Deus. O diabo, como diz Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é como se fosse um cão raivoso numa coleira, que só vai até onde Deus permitir. Mas vai chegar um dia que ele será solto por um determinado tempo, em que ele vai seduzir as nações, e que, se fosse possível, ele enganaria até os eleitos de Deus. Mas nós precisamos entender que esse tempo, o diabo não consegue fazer o que quer sem a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Mas vai chegar o dia em que o Senhor vai chamar o seu povo, vai chamar seus filhos e suas filhas, e aí essa terra vai começar a virar um inferno. Porque o inferno é a ausência de Deus, é a ausência da bondade, é a ausência da misericórdia, é a ausência do bem, é a ausência do amor, é a ausência da presença. Essa cidade precisa ser muito melhor. Paço do Lumiar, São Luís, Raposa, São José de Ribamar. Deus está convocando o seu povo para prosperar, para entender a sua prosperidade, para fazer com que essa cidade seja feliz. Nós precisamos anunciar a alegria dessa cidade, de que a nossa alegria, ela não é passageira, enquanto na cultura dos homens, a alegria é composta pelos vícios e pelas vaidades. E que para isso você precisa alimentar esse sistema de vaidade dos homens. A gente observa as mídias e a gente fica vendo o quanto esse lugar está ficando pior cada vez mais. E nós precisamos melhorar esse lugar. Porque o Senhor disse que onde a gente colocasse a planta dos nossos pés, esse lugar seria dado por possessão. Onde nós estamos é o lugar para a gente fazer a diferença. Onde nós estamos é o lugar para a gente manifestar a glória de Deus. Onde nós estamos é para nós manifestarmos a presença de Deus.
seja qual for o seu trabalho. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Se você é um empreendedor, se você é um funcionário, um colaborador, se você é um professor, se você é um médico, um advogado, um engenheiro, se você é uma diarista, um diarista, se você é um motorista, não importa. A questão não é o que somos, o que fazemos. A coisa mais importante é onde estamos. E que se nós estamos no Senhor, pronto, aí a vida vai ser diferente. Aí o lugar aonde nós estivermos vai ser diferente. Tem pessoas que elas acham que mudando de lugar, ela vai mudar a vida dela. E ela consegue até melhorar isso por um espaço de tempo. Mas o lugar não está com uma questão geográfica. O lugar está com uma espiritualidade, com uma interioridade, com um relacionamento. Essa cidade precisa de mais alegria. As mídias estão divulgando lugar de corrupção, lugar de violência, lugar de maldade, lugar de desumanidade, lugar de corrupção, lugar de injustiça, lugar de impunidade. E nós vamos ouvindo, e chegou a hora de nós nos posicionarmos e tornar esse lugar mais bonito, tornar essa cidade mais bela, tornar essa cidade um lugar melhor, tornar esse lugar um lugar marcado pela presença de Deus, porque ela já está cheia de corrupção. Sábado, eu fui à fisioterapia. Eu estava sozinho no carro me dirigindo para a fisioterapia. E aí eram umas 10 horas, minha sessão era às 11, eu disse, eu vou de boa aqui. Coloquei o sonzinho e adorando ao Senhor. Aí o sinal fechou, os carros foram parando, eu fui reduzindo. De repente, muito carro do lado. Irmão, veio um motoqueiro. E ele saiu batendo nos retrovisores de todo mundo. Pá, 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 pá. Que quando eu olhei aquilo, veio que subiu a ira santa. Que quando o motoqueiro bate, ele para e ele vira, pede desculpa. Eu disse, rapaz, como é que o cara saiu batendo e ele nem pede desculpa? Rapaz, eu preciso alcançar esse cara e dizer para ele, meu irmão, não faz isso, meu irmão. Aí tentei acelerar o carro. Onde que carro pega moto? O Senhor disse assim para mim, essa cidade está precisando de mais oração. Essa cidade não está precisando de mais justiça própria. Essa cidade está precisando mais do bem. Irmãos, quando o Espírito Santo me disse aquilo, eu levantei minha mão e disse, Senhor, abençoa esse irmão meu que vai lá na frente. Não era agora mais o motoqueiro, era o meu irmão. Disse, Senhor, me perdoa, porque eu levantei ira no meu coração. De repente, Senhor, ele está tão apressado para socorrer alguém da sua família, ou algum amigo, eu não sei. Ou de repente é o encontro de algum familiar que está passando alguma necessidade, e eu também não sei. Mas se for isso, Senhor, guarda ele, livra ele de acidente, Pai. Vai abrindo caminho para ele, Senhor. Mas se não for isso, abençoa ele, dê discernimento para ele, dê calma para ele, dê paciência para ele, dê cuidado para ele. Senhor, abençoa, abençoa, faça ele ser uma pessoa abençoada aonde ele estiver, Senhor. Eu quero te pedir isso, Senhor, porque eu não quero ser um homem carnal. Essa cidade não precisa de mais um justiceiro. Essa cidade não precisa de mais um homem cheio de ira. Essa cidade não precisa de mais um homem cheio de maldade. Essa cidade precisa de amor. Essa cidade precisa de paz. Essa cidade precisa de pacificadores. Essa cidade está precisando de gente de Deus. E é na vida, é no movimento da vida que nós vamos manifestar esse Deus.
É no movimento da vida, do dia a dia, das situações, das circunstâncias, que nós vamos revelar o amor de Deus. E que os nossos inimigos vão estar ali. O diabo, a carne, todo um sistema, para que a gente não manifeste a glória de Deus. Deus fala muito comigo no trânsito. Todo mundo não tem o seu calcanhar de Aquiles? O meu é o trânsito. Há uns anos atrás, isso é coisa de 8 anos atrás, né? Aí eu dirigia como se eu estivesse num carro de Fórmula 1, meu irmão. Graças a Deus, Deus me livrou da moto. E eu dirigia assim, dizendo assim: rapaz, esse irmão, essa pessoa aí da frente está atrapalhando o trânsito, podia andar um pouquinho mais rápido. Se ele está andando devagar, por que ele não pega a direita, fica amarrando, a gente fica se atrasando? Rapaz, misericórdia, rapaz, é muito abençoado uma pessoa dessa. Aí às vezes quando trancava eu dizia: oh, santo de Deus. Aí um dia o Espírito Santo disse assim: lá vai tua ovelha. Esse aí pode ser tua ovelha amanhã. Aí agora, irmão, de 7 anos para cá, eu ando numa paz que minha mulher fica dizendo assim: buzina, amor. Buzina aí, amor. Eu disse: amor, eu estou na paz, amor. Dentro de mim dizendo: ali é uma ovelha. Porque essa cidade está sangrando. Essa cidade está sangrando. Martin Luther King diz: enquanto os bons se calam, os maus prosperam. Enquanto ficarmos calados, o mal vai estar prevalecendo. E o que vai acontecer com essa cidade é que ela vai continuar sangrando ainda mais. A corrupção vai continuar se alimentando. A maldade vai continuar se perpetuando. Então essa cidade só vai ter alegria quando os filhos de Deus se posicionarem sobre ela e ocupar lugares em que manifestam a glória de Deus. E é isso que Deus está querendo. Deus está querendo a gente em lugares para manifestar a bondade dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, a esperança, o bem. E Deus quer eu e você. Pastor, eu, a diarista, você. Eu, o médico, você. O advogado, o professor, você. Porque uma coisa é a pessoa que está exercendo um movimento dentro da sociedade apenas com uma finalidade de ganhar dinheiro. E a outra coisa é a cultura do reino de Deus, em que a finalidade não é ganhar dinheiro, a finalidade é manifestar a glória de Deus, revelar o amor de Deus, é simplesmente ir para além do que é o bem para si. Deus não quer que a gente apenas ganhe dinheiro, Deus quer que a gente tenha recompensa, e a recompensa é vida eterna, o nome escrito no livro da vida. A recompensa é o galardão que esperam para aqueles que estão no Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Vamos melhorar essa cidade. Porque na hora que você estiver lá atendendo alguém, Deus não está interessado que você apenas faça uma prestação de serviço. Deus está interessado em que aquela pessoa sinta a presença dEle. De quando você for comprar alguma coisa, Deus não está interessado apenas no seu consumo.
mas de que você vá além do consumo. Eu lembro certa vez que estava no supermercado e havia uma repositora. E de repente eu percebi que ela deixou de arrumar as coisas no alto e ficou acocada, baixinha ali, mexendo. E o Espírito Santo disse para mim: achega-te. Parecia que eu estava vendo Filipe, quando o Espírito Santo disse: ajunta-te a esta carruagem. E eu cheguei perto daquela moça e disse: está tudo bem? Ela não olhou para mim e disse: não, está tudo bem. Eu disse: não está bem não. Por que você está tentando se esconder? E ela começou a enxugar as lágrimas, fungar. Eu disse: deixa eu te dizer uma coisa, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As circunstâncias não vão determinar a tua vida, mas o que Deus libera sobre palavra é que vai ser o destino da tua vida. Eu disse para ela: olha, tudo tem seu tempo. Talvez esse momento, por mais que não seja agradável, seja o tempo de chorar, mas eu quero te dizer que vai chegar o tempo de se alegrar, porque a única coisa que é eterno é Deus. Ela começou a dizer: oh, muito obrigado, eu precisava ouvir isso. Tem muita gente que está esperando por você, tem muita gente que está aguardando a palavra da eternidade ser liberada de dentro de você. E talvez você fique achando que você não é capaz, que não é com você, que você não sabe como vai fazer. Ei, deixa apenas o Espírito Santo te conduzir. Deixa apenas o Espírito Santo te mover, porque nós andamos na cultura do reino de Deus, e nessa cultura do reino de Deus, não andamos pelo que vemos, não nos movemos pelas situações, pelas circunstâncias, mas é sobre o que cremos, aleluia. E o que nós cremos é num Deus presente, vivo e poderoso, que sabe tudo o que nós precisamos, e que está dizendo para nós: você não está sozinho nessa jornada, eu estou contigo, e eu vou enviar os meus para te ajudar, para te fortalecer, e Ele chama você para isso, porque melhor é dar do que receber. Essa cidade está precisando. Se alegre. Mas Salomão diz uma coisa: quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Olha que coisa séria. Salomão está dizendo: o ímpio, sabe o que é o ímpio? Ímpio é aquele que desenvolve uma cultura de maldade. Não é aquele que peca, simplesmente. Todos nós pecamos. Existe uma diferença de pecador e existe uma diferença de ímpio. Nós pecamos. Nós somos pecadores. Mas existem os pecadores redimidos, aqueles que foram alcançados e lavados e perdoados por Jesus. E existe aqueles pecadores que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E existe o ímpio. O ímpio é aquele que está desenvolvendo uma cultura. Ele desenvolve diversos hábitos, diversas repetições de maldade, de malignidade, sabe, de maledicências, de vícios, de maldade, sabe, de coisas depravadas, de coisas que o mal se manifesta. Ele anda reproduzindo isso como um estilo de vida. E aí, sobre os ímpios na cidade, escuta o que Salomão está dizendo: quando esses morrem, há cantos de alegria. Ou seja, o pessoal começa a festejar. Até que enfim, aquele safado, corrupto morreu, infeliz, nojento. Rapaz, aquele político tal morreu, já não era a hora. Rapaz, eu não vi a hora desse infeliz morrer. Rapaz, vamos fazer uma festa aqui. Graças a Deus, nos livramos dele. Isso nunca foi muito
parecido com algumas manifestações? Que a gente diz, rapaz, não vejo a hora desse infeliz morrer. Isso daí só a morte para dar um jeito nele. E quando morre, a gente não tem coragem de dizer meus pêsames. A gente está saltando de alegria. Salomão está dizendo, quando estes morrem, a cidade se alegra. Mas não devia ser assim. Deus só tem prazer na morte de um tipo de pessoa, e não é do ímpio. A cidade não deveria se alegrar com a morte do ímpio. Porque não é apenas se livrar das pessoas. Nós estamos falando de vidas, e que o destino delas será um inferno. O ímpio tem um destino enquanto inferno. E isso deveria ser uma tristeza para nós. Porque nós não alcançamos esse. Nós não alcançamos para ele abandonar a corrupção. Nós não alcançamos para ele abandonar a injustiça. Nós não alcançamos para ele abandonar os vícios. Nós não alcançamos para ele abandonar a maldade. Você está entendendo? Nós somos imitadores de Deus. E Deus só se alegra com a morte dos justos. Por quê? Porque está voltando para casa. Porque está voltando para casa. Agora o ímpio não está voltando para casa. O ímpio está no caminho da perdição. Não é para se alegrar. Mas Salomão está dizendo, a cidade se alegra quando esses morrem. Então nós temos que nos posicionar como aqueles que abençoam a cidade. A palavra do Senhor diz, pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. A cidade tem ficado cada vez mal e pior, porque quem tem enunciado sobre ela são pessoas que não temem a Deus. Quem tem dirigido ela são pessoas que não temem a Deus. E tudo que elas estão enunciando estão causando o quê? Destruição. Destruição na família, destruição com as crianças, com a infância, destruição nos relacionamentos, destruição na economia, destruição, sabe, na cultura, destruição. E Deus chama o seu povo para abençoar, ser bênção. É isso que Deus nos chamou. Porque no reino de Deus nós não estamos apenas para consumir, nós estamos para abençoar. Eu tenho ensinado isso. Às vezes eu não tenho interesse de comprar nada, mas quando chega alguém oferecendo alguma coisa, e ó, irmão, não, agora não vai abusar também, né? Mas por exemplo, às vezes eu estou num lugar, na rua, num restaurante, e chega as pessoas oferecendo. Essa semana eu estava com o presbítero Jason e com o pastor André. Nós fomos numa missão. Decidimos depois, vamos comer alguma coisa. Chegou um senhor. E quando ele chegou oferecendo uma cocada, gente, eu tenho que estar de dieta, mas a coisa não termina em mim. Eu disse, irmão, quanto é essa cocada? 5 conto. Eu disse, me dá 4 logo aqui, irmão. Porque você não vai estar, eu não quero só abençoar você, eu quero ser abençoado. Porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Aí o pastor André comprou outra, o presbítero Jesus comprou outra. Eu sei que nós levamos a de maracujá quase tudo. Ele ficou tão grato.
Às vezes você está lá, você não quer comprar, mas às vezes tem coisas que não é para a gente consumir, é para a gente abençoar. Você está entendendo? Tem coisas que é para a gente abençoar. Minha mulher já sabe, graças a Deus ela é resolvida com isso. Agora ela já anda repetindo isso. Aí de vez em quando ela chega umas coisas e diz: amor, por que tu comprou isso? Tu nem usa isso, tu nem come isso. Não, amor, foi só para abençoar. Eu disse: agora pronto. Eu disse: agora, Deus, o problema está contigo. Porque eu preciso ter recurso para manter isso. E sabe que Deus faz? Deus cuida. Deus entra com providência. Deus faz milagre. Eu tenho um testemunho de um irmão desta casa, um filho desta casa, sabe? Ele não está mais congregando conosco porque ele se mudou para um lugar muito distante. Mas o tempo todo ele: eu sou daí, eu sou Safira e tal. E é no movimento, quando tem mutirão, quando tem missão, ele está junto. Ele hoje é mestre de obra em construtora, né? Hoje ele trabalha e tal lá. Ele pega aqueles blocos pesadão. Eu disse assim: meu irmão, um dia tu não pensa largar isso aí? Não, pastor, eu gosto é disso aqui. Fica em forma. Eu lembro que na época ele ganhava um salário mínimo e algumas comissõezinhas bem baixinhas. Mas esse cara sustentava a casa dele, sustentava o filho da mulher dele, era dizimista, era ofertante, comprava a cesta básica para distribuir para quem estava precisando. E ele chegava e dizia assim: pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu disse: o que foi, filho? Pastor, eu não sei como é que meu dinheiro rende para isso tudo. Eu disse: meu filho, a gente serve o Deus que faz o milagre da botija, do azeite, da farinha, que transforma os 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Nós não precisamos saber como, nós só precisamos dizer: está aqui, Senhor. Só isso. Talvez você fique pensando: como é que a mulher faz render aquilo? É Deus, irmão, purinho. Deus. Mulher faz um milagre, o marido às vezes está aqui, mulher, faz a feira. Feira de uma semana a mulher transforma em um mês. Milagre. Deus está nos chamando para a gente ser abençoador. Quando nós abençoamos, a cidade se exalta, exulta, se alegra. Então está na hora de nós sermos muito mais abençoadores, porque nós já somos abençoados. Aqui nesta casa nós não procuramos bênção, nós procuramos o abençoador, porque nós sabemos que nele nós já somos abençoados. Nós não dizimamos e ofertamos para ser abençoados, nós dizimamos e ofertamos porque nós já somos abençoados. Nós não investimos nossos recursos nas pessoas para que a gente receba em troca, mas porque Deus já nos abençoou e já reproduziu isso em nós. Você está entendendo, amém? É por isso que Deus está falando através de Salomão. Ó, Salomão, eu quero que você não tenha 2 medidas. Aí do verso 2 e 3 ele diz: eu quero que tu seja humilde, eu não quero que tu seja soberbo. Eu quero que além de você ser justo, humilde, você seja íntegro, você não seja uma pessoa dividida, que você seja uma pessoa coerente. Então quando a pessoa age dessa forma, a cidade prospera, irmão. A cidade não prospera com quem não é íntegro, a cidade não prospera para quem é soberbo, a cidade não prospera para quem é corrupto, injusto. Mas para quem é justo, o íntegro, reto, humilde, justo, a cidade vai prosperar.
Então, no seu dia a dia, seja justo, seja coerente, seja humilde. Deus não quer que a gente faça diferença com ninguém. Deus não quer que a gente tenha privilegiados. Deus não quer isso. E isso vai acontecer no funcionamento da vida. Isso é uma igreja para a cidade. Eu quero convidar você para se colocar de pé. A palavra está dizendo: o justo não tira proveito de ninguém. O justo é humilde. O justo é íntegro. Sabe? O justo é esperançoso. E por isso a cidade vai prosperar. E eu quero que você comece a pedir isso. Senhor, faça de mim um homem e uma mulher justa. Senhor, faça de mim uma pessoa reta, íntegra. Que não haja soberba, altivez no meu coração. Que não haja orgulho. Mas que eu seja uma pessoa íntegra, Senhor. Que eu seja uma pessoa esperançosa. Uma pessoa abençoadora e não destrutiva. A cidade está precisando de abençoadores. Quem quer ser abençoador aqui? Então comece a orar agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre ti nessa noite. Que o Espírito Santo derrame sobre ti a unção. Que o Espírito Santo te envolva nesse lugar. E trabalhe na tua interioridade. E te torne um homem melhor. E te torne uma mulher melhor. E te torne uma pessoa segundo o coração dele. E você não seja uma pessoa com um ânimo dobre, dividido, repartido. Mas tu sejas abençoador. Tu sejas abençoadora. Tu faças a diferença sobre essa cidade. Que tu sejas aquele que promova alegria sobre esta cidade. Que tu seja aqueles e aquela que promova o bem sobre ela. De Jesus, em o nome de Jesus, que o Espírito Santo te envolva e dê um start sobre você e te ative para essa cidade mudar de estado, de condição, para essa cidade ser um lugar melhor para os nossos filhos, para que no mínimo essa cidade tenha homens e mulheres fortes para os dias maus. Para que essa cidade tenha homens e mulheres fortes para os dias difíceis. Que o Espírito Santo te envolva. Que o Espírito Santo te toque. Que o Espírito Santo te envolva e te encha nessa noite. Para que você faça a diferença onde você está. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, na faculdade, aonde você colocar a planta dos seus pés. Que o Senhor te use ali. Que o Senhor use a tua vida. Que o Senhor use a tua boca. Que o Senhor use as tuas mãos para abençoar aquele lugar. Use os teus pés para tomar posse daquele lugar. Sejas tu líder. Sejas tu abençoador. Sejas tu um inspirador, uma inspiradora. Sejas tu um instrumento de Deus. Sejas tu o Espírito Santo agindo através de ti. Sejas tu de Deus. Esse lugar precisa de luz. Esse lugar precisa ter as trevas dissipadas. Esse lugar precisa ter transformação. Cheira. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Uau! Que o Espírito Santo esteja agindo sobre ti. Porque essa cidade está precisando de gente que revolucione ela. É você. Deus tem
tem te dado acesso a lugares inimagináveis. Deus tem permitido encontros incontestáveis. O Senhor está te chamando hoje para recarregar as tuas forças, para recarregar as tuas energias, para te dar o direcionamento, para te dar o posicionamento. Então receba do Senhor, receba do Senhor, e seja tu boca de Deus. Aleluia. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, sim, com medo de não viver, mas o Senhor chama é você. O Senhor está chamando é você. tua presença me atraiu. E faça pelo fogo e não se consumiu. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Escute, olhe para mim aqui. Moisés estava fugindo das circunstâncias da vida, fugindo de decisões erradas que tomou na vida. E talvez você chegou aqui fugindo de você mesmo, fugindo de decisões erradas que você tomou. Mas deixa eu dizer o que aconteceu. Na fuga de Moisés, ele viu algo diferente diante dos olhos dele. Ele viu um fogo consumindo, mas não destruía uma sarça. E aquilo chamou a atenção dele. Eu quero te dizer que a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo quer te dar a visão, quer te dar o propósito. Moisés foi se chegando, e o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés tirou, se aproximou, e Deus disse algo para ele. Disse: Moisés, olha, o meu povo está em sofrimento. Escute isso aqui. Deus disse a Moisés: o meu povo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. O meu povo está em sofrimento, mas eu estou te enviando para libertar este povo. Existem muitas pessoas aprisionadas sobre essa cidade. Existem muitas pessoas que estão em sofrimento nessa cidade. E o Senhor está dizendo, assim como disse a Moisés:
Eu estou escolhendo você. Eu estou te chamando para eles. Eu estou te chamando para eles. Eu estou te chamando para eles. Oh, o Senhor está te chamando. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba, receba. Seja ativado. Seja ativada. O Senhor te chama. O Senhor te coloca na missão. O Senhor te coloca no propósito. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga. Então eu quero saber aonde estão aquelas pessoas que têm procurado fugir das situações da vida, mas que o Senhor está te chamando hoje. Eu quero dizer, Jesus está te chamando. O Senhor Jesus está te chamando com um propósito de vida. O Senhor Jesus está te chamando para você parar de andar fugindo das situações, de você se entregar a Ele, de você se render a Ele, porque Ele faz nova todas as coisas. Então, se você está aqui e quer renovar sua aliança com Ele, Ele te chama hoje, para que você entenda que você foi chamado com um propósito. Se você está afastada do caminho do Senhor, Ele te chama hoje, porque Ele tem propósito sobre a tua vida. Ele tem chamado sobre a tua vida. Ele tem chamado sobre a tua vida. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, meu irmão, receba, receba. Ei! Pode vir, o Senhor te chama hoje. O Senhor não está marcando esse encontro amanhã, não. O Senhor está marcando esse encontro hoje. O Senhor está dizendo: você não foi criado para andar marcado e marcada pelas frustrações. Você não foi criado e criada para andar ferido e ferida. Você foi criado para curar os que estão feridos. Você foi criado para salvar os que estão perdidos. Você foi criado para amar aqueles que estão precisando. Oh, aleluia! É que a Espírito Santo, Espírito Santo. Essa é a cultura do reino de Deus. Essa é a cultura do reino de Deus. É que no reino de Deus a alegria não consiste em comida, a alegria não consiste em bebida,
mas a alegria consiste em paz, alegria em justiça, alegria no Espírito Santo. Vem, vem para Jesus. Te pega. Família, sejam bem-vindos a essa família, sejam bem-vindos a esta casa. Aqui é um lugar de restauração, aqui é lugar de restauração. O fogo então se consumiu e a voz que saiu era um dia cantariu. O meu coração que não é e um dia com a glória vale mais que mil. Em minha casa pega fogo e não se consumiu. E a voz que saiu era um dia eu caiu. E o meu coração que não é que descobriu. Que um dia com a glória vale mais que Ore com quem está do seu lado aí. Ore com quem está do seu lado aí. Ore agora. Comece a orar agora. Coloque a mão sobre quem está do seu lado, na sua frente, onde você puder alcançar. Comece a liberar agora. Essa cidade vai ser mais feliz se você abençoar. Se você abençoar, abençoa. Ser tu uma bênção. Que não falte alegria sobre a tua vida. Que não falte óleo sobre a tua cabeça. Que não falte o orvalho da terra. Que não falte as forças. Que não falte o ânimo. Que o Senhor esteja contigo em toda a tua jornada. Seja o Senhor contigo. Seja o Senhor contigo.
você puder abraçar essa pessoa, abrace. Se você quiser liberar algo sobre ela, alguma palavra, faça. O Senhor está presente em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dar um brado de júbilo aí, irmão? Quantos podem dar um brado de júbilo?